Então, bom dia a todos mais uma vez. Estamos aqui para completar o ciclo de palestras do segundo semestre de 2016 e a última palestra sob a minha coordenação. E tenho certeza que vamos fechar com chave de ouro com o meu colega, né, e considero também meu amigo, professor Fábio Beccioli Contel, que eu vou apresentar agora. Professor Fábio é graduado em Geografia aqui pela USP, mestre em Geografia Humana e doutor em Geografia, né, também na área de Geografia Humana, aqui pelo nosso Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Professor Fábio realizou parte do seu doutorado, agora complicou aqui, né, esse nome, Friedrich Schiller Universität Jena, na Alemanha, devo ter pronunciado tudo errado, mas, enfim, em 2005, onde foi também professor pesquisador visitante. Ah, esse nome aqui não dá para repetir, né? Geisteswissenschaftler, no ano de 2007. Atualmente é docente do Departamento de Geografia aqui da USP, meu colega, portanto, no departamento. Tem, lógico, experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Humana, atuando principalmente nos seguintes temas: usos do território, geografia urbana, sistema bancário e financeiro brasileiros e internacionalização da educação superior. Professor Fábio, a tese de doutorado do professor Fábio foi premiada como a melhor tese em 2007 pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia, a ANPEG. O professor Fábio já formou 8 mestres, tem várias publicações, entre as quais 12 artigos, 22 capítulos de livros e 2 livros autorais que eu destaco aqui, sendo um deles justamente em parceria com a Manolita Lima, em coautoria, né, intitulado Internacionalização da Educação Superior, Nações Ativas, Nações Passivas e a Geopolítica do Conhecimento, publicado pela editora Alameda em 2011. E também o professor Fábio publicou o livro Território e Finanças, Técnicas, Normas e Topologias Bancárias no Brasil, pela Ana Blume, também em 2011. Então, Fábio, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco aqui para compartilhar, né, parte dos conhecimentos que você acumulou aí ao longo da sua formação. Obrigada. Obrigado, professora Rita. Agradeço o convite do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, do PAI, muito generoso, muito gentil. Bom dia a todos, agradeço vocês também por estarem aqui. A ideia da nossa conversa de hoje, pessoal, é destacar alguns dos pontos principais que nos ajudam a entender o processo contemporâneo de internacionalização da educação superior. Eu imagino que eu vá gastar aí em torno de 50 minutos para falar sobre isso. Procurei fazer uma apresentação que não fosse, digamos, muito exageradamente ligada à minha formação em geografia, mas que tratasse de alguns processos que a gente pode dizer que são estruturantes da internacionalização da educação superior. E já entrando no tema, pessoal, alguns elementos relativamente novos que ajudam a entender essa maior mobilidade dos fatores que envolvem a educação superior hoje em todos os países do mundo. Eu arriscaria dizer que, na raiz dessa internacionalização da educação superior, sobretudo na sua vertente mais ligada a interesses privados, ou uma vertente mais, digamos, mercadológicas, está o fato de que, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, ocorreu algo que a gente pode dar o nome de revolução técnico-científica. Vários autores nos legaram esse conceito para explicar como o conhecimento passou a ser um fator-chave em praticamente todos os processos produtivos. Muito diretamente falando,
tanto nas universidades passou a se produzir um tipo de conhecimento mais voltado para atividades produtivas, com uma característica mais pragmática, quanto nas próprias empresas foram desenvolvidos braços dessas empresas voltadas para a produção também de conhecimento, ligadas às necessidades de cada um dos setores econômicos. Então, tanto as empresas passam a ter os seus próprios laboratórios de pesquisa, quanto as universidades também, num certo sentido, às vezes mais residualmente, às vezes mais diretamente, passam a produzir um conhecimento de caráter mais pragmático, voltado também, digamos, às necessidades econômicas. No fundo dessa transformação, pessoal, há uma mudança no modelo de universidade que historicamente foi constituída, sobretudo, na Alemanha. Vocês já devem ter ouvido a expressão, o conceito de universidade Humboldtiana. O Wilhelm von Humboldt foi um filósofo alemão que, no final do século XIX, consolidou uma forma de estruturação da universidade fundamentalmente ligada à pesquisa, mas era uma universidade muito mais contemplativa do que uma universidade voltada para necessidades pragmáticas. Esse modelo de universidade foi se profissionalizando ao longo do século XX, que acabou redundando, sobretudo nos Estados Unidos, no modelo de universidade mais voltado para as necessidades das empresas desses países. Então, esse modelo de universidade Humboldtiana, que poderia ser caracterizado como uma universidade menos preocupada com a economia no seu sentido mais direto, ele foi perdendo força para ascender uma forma de se organizar a produção do conhecimento na sua acepção mais pragmática, ok? Isso se deu em função do conhecimento ter se tornado um fator-chave para todos os processos produtivos. Convencionou-se dar o nome de revolução técnico-científica para isso, ok? Se eu pudesse citar um autor que nos ajuda a estabelecer esse raciocínio, é um colega nosso, economista, carioca, chamado Teotônio dos Santos. Certamente vocês, alguns de vocês, ou todos vocês, já ouviram falar. É um dos principais pilares da teoria da dependência aqui no Brasil e na América Latina como um todo. Essa revolução técnico-científica também teve repercussões, pessoal, na disponibilização de uma série de infraestruturas e de equipamentos que mudaram também a mobilidade dos fatores produtivos no mundo como um todo. Essa revolução técnico-científica teve consequências expressivas para acelerar a mobilidade, seja de bens materiais ou a mobilidade da informação. Há uma série enorme e diversificada de dispositivos, de sistemas técnicos que ajudam a transportar pessoas, que ajudam a transportar mercadorias, que ajudam a transportar bens e que ajudam a transportar mensagens hoje de uma forma muito mais veloz do que há 50, 100 anos atrás. Essa nova base material, essa nova geografia dos transportes e das comunicações ajudam a entender também por que a mobilidade dos fatores é muito maior hoje. Pessoal, tanto do ponto de vista da capacidade de transporte desses equipamentos. Hoje em dia, uma aeronave é capaz de transportar muito mais gente, em velocidades muito maiores, cumprindo distâncias muito mais amplas do que há 50, 100 anos atrás. O mesmo raciocínio, o que é assustador, até num certo sentido, sobretudo para aqueles que têm o RG, o número de RG um pouco mais baixo, que é o meu caso, que não nasceram nesse período de sociedade informacional. Pessoal, é um pouco assustador. A instantaneidade da transmissão da informação hoje é um dado muito recente na história da humanidade. Essa velocidade, instantaneidade, simultaneidade, em alguns casos, da transmissão da informação, talvez seja o exemplo mais expressivamente significativo disso que a gente está chamando de maior mobilidade dos fatores. Isso influencia, por exemplo, no caso da educação, influencia na possibilidade de você ofertar de forma cada vez mais eficiente também programas de ensino à distância. Na base dessa exacerbação do uso do ensino à distância,
está essa nova geografia dos sistemas técnicos, a disponibilização de uma série de equipamentos informacionais que permitem a transmissão da informação de forma, muitas vezes, até simultânea, o que não era possível há 15, 20, 30 anos atrás. Isso ajuda a mobilidade dos recursos humanos envolvidos no processo da educação, o que é efetivamente uma boa notícia. E há também, se há uma outra característica que está na base dessas transformações recentes, não positivamente falando, há uma maior interferência também de todos esses organismos multilaterais que lutam, que brigam pela liberalização de todas as atividades humanas, para o bem e para o mal, sobretudo a ação de órgãos ligados ao comércio internacional, que dificultam cada vez mais que os Estados nacionais tenham políticas mais autônomas para definir o que é ou será feito nos seus respectivos territórios. É isso que faz um pouco a Organização Mundial do Comércio, ou não? A Organização Mundial do Comércio, ela, num certo sentido, falando em termos um pouco geográficos, a Organização Mundial do Comércio, ela luta, ela trabalha para que as fronteiras econômicas dos países, se não diminuam a sua influência no comércio internacional, para que elas cessem a sua influência. É cada vez mais difícil que os países tenham políticas, sobretudo econômicas, mais autônomas hoje, do ponto de vista do câmbio, do ponto de vista dos impostos, do ponto de vista das compras governamentais. Há algumas brigas homéricas nesses fóruns internacionais em que a OMC tem maior predominância, para que qualquer tipo de política de caráter um pouco mais endógeno seja, no mínimo, dificultada. Isso ajuda a entender também o funcionamento da internacionalização da educação superior. Esse conjunto de fatores, pessoal, permite que nós, um pouco esquematicamente, que nós dividamos as formas de internacionalização de duas principais maneiras. Há uma internacionalização que, na verdade, sempre ocorreu, que é essa internacionalização mais acadêmica ou cooperativa. Pessoal, o conhecimento, a própria natureza do conhecimento, tende a ser universal, não é isso? A gente aprende com os nossos colegas aqui da filosofia, o conhecimento genuíno, ele tende a fazer generalizações, ele tende a ter pressupostos éticos, ele tende a ter uma coerência lógica interna que permite que ele seja utilizado em qualquer lugar do mundo. O conhecimento, na sua própria natureza, ele tende a ser universal. É um pouco isso que a história das universidades, num certo sentido, sempre buscaram com essa internacionalização mais cooperativa. A novidade, em função do conhecimento ter se tornado fator produtivo, em função das empresas terem maior interesse em produzir conhecimento a seu favor, a novidade é que existe também uma internacionalização em moldes mais mercantis ou corporativos. Ok? Produzir e vender conhecimento se tornou um negócio, falando em termos um pouco, enfim, um pouco diretos demais, talvez. Essa talvez seja a principal novidade do ponto de vista da internacionalização da educação superior. Sempre ocorreu, pessoal, sobretudo nas universidades, mas sobretudo nas universidades públicas, o estabelecimento de convênios, o estabelecimento de redes de pesquisa, a formação de recursos humanos fora dos seus respectivos países de origem, sempre povoou o imaginário e a prática concreta das universidades públicas essa busca por uma internacionalização voltadas para, sobretudo, o que caracteriza essa Universidade Humboldtiana, que eu citei há pouco, que é o aprimoramento das pesquisas. Toda a internacionalização que tem na sua base a preocupação em formação de redes, em formação de recursos humanos, voltados para o aprimoramento da pesquisa, pode ser considerada como uma internacionalização em moldes mais cooperativos. O que ajuda a classificar essa internacionalização em moldes mais corporativos? Todas as formas de financiamento dessa internacionalização são também fundamentalmente públicas. Ainda que nós estejamos vivendo uma crise
mais ou menos severa do ponto de vista, enfim, de tudo isso que a gente ouve também na mídia, né, está até no senso comum, que enfim, a crise fiscal, a crise orçamentária, dificuldade dos órgãos públicos terem os seus orçamentos minimamente contemplados, isso vem se repercutindo também nas instituições que nos financiam aqui na universidade, mas toda essa internacionalização acadêmica que é feita nas universidades públicas, ela é também passível de ser entendida como cooperativa em função dos órgãos que a financiam, que são, sobretudo, órgãos públicos. Okay? Isso faz toda a diferença, porque os órgãos públicos não te exigem nenhuma outra condicionalidade, senão a de fazer uma pesquisa bem feita, senão a de fazer um estágio no exterior bem feito, independentemente do caráter mais pragmático ou mercadológico daquilo que você está realizando. As formas de internacionalização que têm por base o financiamento de empresas privadas, obviamente que os resultados, os outputs que eles vão cobrar dos agentes envolvidos vão ser resultados que guardam a lógica também das empresas privadas. No caso brasileiro, as universidades têm diferentes graus de institucionalização em relação a essa internacionalização. Nós estamos muito atrasados, num certo sentido, em relação a todos os países europeus, sobretudo, mas para países anglo-saxões, de uma maneira geral, não só europeus, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Algumas universidades no exterior, pessoal, eles têm estabelecimentos para receber os estudantes estrangeiros. Eles têm secretarias voltadas para manejar o recebimento dos estrangeiros. Aqui no Brasil, aqui na Universidade de São Paulo também, a criação dessas coisas é relativamente recente. Nós somos um pouco... nós ainda temos muito a caminhar, malgrado todo o esforço que foi feito recentemente, sobretudo de um ex-reitor, que eu não vou citar o nome aqui, porque... cá entre nós, sem querer entrar em debates políticos, mas, enfim, nós temos sido não muito bem aquinhoados nas últimas, pelo menos, enfim, algumas reitorias, para não me complicar ainda mais do ponto de vista político, mas foram feitos esforços significativos de uns anos para cá, para que essa institucionalização da internacionalização ocorresse aqui também na Universidade de São Paulo. A Universidade Federal de Minas Gerais é um exemplo tido como bastante interessante aqui no Brasil. A Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro é também uma das instituições brasileiras que tem maior, já caminharam mais solidamente para estabelecer essa institucionalização. As universidades brasileiras, no geral, ainda são pouco sistematizadas nesse sentido. O que me parece ser bastante interessante, pessoal, são também essas, pelo menos, duas grandes políticas dos últimos governos federais, de 2003 para cá. Houve uma preocupação em se consolidar essa internacionalização da educação superior, sobretudo com a criação de universidades, já na sua essência, internacionais. A Unian e a Unilab, a Unian foi uma universidade pensada para ser uma universidade pan-americana, amazônica, para unir todos os países que fazem parte dessa, para usar uma expressão tradicional da geografia, né, desse domínio morfoclimático, mas para fazer parte, para tentar estabelecer solidariedades acadêmicas em todos os países que podem ser chamados como países amazônicos, todos os países da calha do rio Amazonas. É a que menos se desenvolveu. A Unilab, instalada na cidade de Redenção, no Ceará, é voltada para a criação de solidariedades entre países lusófonos, países lusofalantes, que têm relação, por consequência, do Brasil com todos os países que foram também ex-colônias de Portugal. A Unilab tem uma proposta extremamente politizada já na sua gênese, que é a de promover a solidariedade, as chamadas solidariedades Sul-Sul,
que é também outra expressão aí que povoa o vocabulário do pensamento mais progressista dos nossos colegas que estudam a internacionalização da educação superior. Tem na sua gênese também uma proposta extremamente interessante. A mais avançada delas é a UNILA, a Universidade da Integração Latino-Americana, sediada em Foz do Iguaçu. Já se formaram turmas de graduação de vários cursos. Ela tem a ambição, do que eu sei, isso nunca foi completamente conseguido, mas ela tem na sua ambição, ela ter uma espécie de cotas, tanto para os alunos quanto para os docentes, de todos os países do Mercosul e da América Latina, de uma maneira geral. A UNILA tem como preocupação que tanto o corpo docente quanto o corpo discente seja multinacional. Então, enfim, não é incomum alunos argentinos, paraguaios, uruguaios, sobretudo, mas também bolivianos, peruanos, tanto no corpo discente quanto no corpo docente. Há certos problemas ligados ao fato de que a UNILA está provisoriamente instalada dentro da área de funcionamento da usina de Itaipu. Então, isso cria uma série, para usar um eufemismo, né, cria uma série de ruídos da vida acadêmica com a vida de uma área de segurança nacional. Imagine vocês, se a gente briga aqui para que a polícia não entre sistematicamente no campus, por uma série de motivos ligados à autonomia que as universidades devem ter. A UNILA está dentro de uma área de segurança nacional, então é até um pouco paradoxal, mas foi a Itaipu quem disponibilizou todos os prédios e todos os equipamentos inicialmente necessários para que a UNILA começasse a funcionar. Enfim, há um prédio novo que vem sendo construído, salvo engano da minha parte, ainda não está pronto, que é na entrada dessa área de segurança nacional. Quando isso efetivamente ocorrer, de fato, a UNILA vai ter a autonomia que toda universidade pública merece. Mas, enfim, é uma experiência extremamente interessante de internacionalização da educação superior, proposta recentemente, junto com o famigerado também programa Ciências Sem Fronteiras, ainda que tenha sido alvo de muitas críticas, sobretudo porque o Ciências Sem Fronteiras tem um pouco essa pragmaticidade voltada às necessidades de recursos humanos para diferentes setores econômicos aqui no Brasil. Então, vocês também devem ter tido notícia ou sabem, de forma mais aprofundada, que o Ciências Sem Fronteiras privilegia, sobretudo, as chamadas hard sciences, ou as chamadas ciências que têm também vamos chamar, um apelo de mercado maior, que não é o caso, a maior parte das vezes, não é o caso de nós aqui das humanidades. Ainda que seja um programa, em alguns aspectos, muito criticável, foi também uma iniciativa do governo federal que, digamos, buscou muito mais ativamente a internacionalização da educação superior no Brasil. Essa um pouco, a professora Rita foi muito gentil também em ter citado esse livro que eu escrevi com uma colega em 2011. Há países, pessoal, que possuem uma internacionalização da educação mais ativa. Há países cuja internacionalização é mais passiva. Essas duas medidas tomadas pelos governos federais de 2002, 2003 para cá, convidam o Brasil a ter ou levam o Brasil a ter uma inserção mais ativa nessa internacionalização da educação superior. O que está por trás? Para falar um pouco mais sobre essa questão da internacionalização em modos mais competitivos. Pessoal, no fundo, essa palavra que eu vou dizer agora vai aparecer em alguns dos slides. No fundo, a gente vive, para usar uma expressão que os bons economistas progressistas da década de 50, 60, os economistas desenvolvimentistas chamavam nós vivemos uma divisão internacional do trabalho extremamente desigual. Ok? Até hoje. Num certo sentido, ainda que o Brasil tenha galgado no ranking de maiores economias do mundo em relação ao PIB, o Brasil seja um país que tem uma posição, no mínimo, interessante, é uma das... Enfim, está entre as 10 maiores economias do mundo,
A nossa inserção nessa economia globalizada, ela é, no mínimo, bastante tímida também. Ela é bastante ativa em alguns poucos setores econômicos, na maior parte dos setores econômicos, correndo o risco de fazer um raciocínio historicista, mas nós temos uma inserção na divisão internacional do trabalho não muito diferente do que nós fomos ao longo de séculos, num certo sentido, correndo o risco de ser um pouco historicista, ok? O que está na base dessa divisão internacional do trabalho desigual quando nós pensamos na produção do conhecimento e nessa mobilidade, os fatores ligados ao conhecimento? Essas duas coisas. As instituições de ensino superior com maior prestígio, que detêm os maiores orçamentos, que estão na ponta da discussão de várias áreas de conhecimento, são universidades situadas em países ricos. Se vocês pegarem qualquer um desses rankings, que são também uma espécie de novidade para se estudar a internacionalização da educação superior, não é incomum esses nomes, enfim, que a gente conhece também, Harvard, Cambridge, Sorbonne, Oxford, MIT, são esses centros de maior prestígio de produção do conhecimento mundial, eles são, para usar um raciocínio geográfico também, eles são muito mal distribuídos, eles são muito concentrados em alguns poucos países do mundo, em algumas poucas cidades desses poucos países do mundo. Esse é um dos fatores da divisão internacional do trabalho que ajuda a entender por que alguns lugares polarizam tantas pessoas e produzem tanto conhecimento. Não só essa concentração das instituições de ensino superior mais prestigiosas, mas também há muita literatura na geografia econômica sobre isso, são onde estão os laboratórios de pesquisa das multinacionais. Via de regra, ainda que isso tenha mudado um pouco relativamente, porque até a pesquisa vem sendo um pouco descentralizada, pessoal, é quase que uma necessidade econômico-geográfica que os laboratórios das empresas estejam fisicamente próximas às suas sedes. Insisto, os laboratórios de pesquisa das grandes empresas é quase que uma necessidade que elas estejam fisicamente próximas às suas sedes, em função, em primeiro lugar, do conhecimento que é produzido ali, é absolutamente estratégico para a empresa e ele tem uma confidencialidade que tem que ser duramente preservada, sob pena de que alguma outra empresa que compita naquele determinado setor econômico, ao ter acesso a esse conhecimento, pode adquirir uma vantagem nessa competição em relação à empresa que está investindo em pesquisa e desenvolvimento. O trânsito dos cientistas com os administradores, os gerentes da empresa, quanto maior for a proximidade física desse trânsito, maior é a possibilidade das inovações serem aceleradas, entre outros fatores que nos ajudam a entender o porquê da má distribuição, da enorme concentração também dos principais laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Se vocês pegarem a indústria farmacêutica, se vocês pegarem a indústria automobilística, se vocês pegarem a indústria, todos os ramos da atividade econômica, os laboratórios mais dinâmicos, eles estão sediados próximos aos chamados headquarters das empresas, às sedes das empresas, ok? Laboratórios de pesquisa de ponta e universidades de prestígio estão situadas nas principais cidades da rede urbana mundial. Essas cidades, essas instituições têm o poder de polarizar os melhores cérebros do mundo. Outra discussão que eu não vou entrar aqui, mas que vale a pena, no mínimo, mencionar, é o chamado fenômeno do brain drain. Também, certamente, vocês já ouviram essa expressão, a fuga de cérebros ou a evasão de cérebros. Essa constituição de uma divisão internacional do trabalho muito desigual do ponto de vista da produção do conhecimento é um fator poderosíssimo para você atrair cérebros, sobretudo de países periféricos, com aspas ou sem aspas, para países centrais. Hoje, alguns autores do norte, vamos chamar assim, dizem que não há mais brain drain, que há brain circulation. Talvez, para a relação da internacionalização dos países da Europa Ocidental e Estados Unidos com o leste asiático, haja uma circulação maior. Isso é verdade.
muito chinês, muito japonês, muito coreano, que vai estudar na Europa, nos Estados Unidos, via de regra, eles voltam para os seus países e não se radicam nos países hospedeiros da sua educação em algum momento da vida. Mas, para o caso dos países, vamos chamar de periféricos, de uma maneira geral, esse fenômeno da polarização exercida por essas instituições ainda é muito forte. É possível ainda falar em brain drain, malgrado que falam também nossos colegas de universidades do centro do sistema mundo. Se há já essa divisão internacional do trabalho que polariza, fatores ligados à produção e à circulação do conhecimento. Há também, insisto, né, a influência maior da OMC. Para a Organização Mundial do Comércio, pessoal, a educação nada mais é do que um serviço. Se é um serviço, ela pode ser tratada, ela pode ser trabalhada, ela pode ser regulada, ela pode ser gerenciada, do ponto de vista internacional, através das regras que regulam, gerenciam e comandam o comércio mundial. Eu vou me adiantar um pouco em relação a alguns slides que vão aparecer aí. Só quando um país recebe uma grande quantidade de alunos estrangeiros, do ponto de vista da contabilidade nacional, pode soar um pouco estranho, mas do ponto de vista da contabilidade nacional, esses recursos que os estrangeiros aportam no país entram na contabilidade como exportação. Por que exportação? Apesar do consumo do serviço estar sendo realizado em loco, o recurso que vem para pagar esse serviço, via de regra, vem ou do Estado do país do estudante estrangeiro, ou da família do país do estudante estrangeiro, ou de alguma firma do país do estudante estrangeiro. Então, na contabilidade desses países, o consumo do serviço educacional entra como um produto de exportação. Há vários autores que falam que nós estaremos vivendo um período de comoditização do ensino superior internacional. Virou uma commodity. Você ofertar ensino superior para países terceiros, que não o seu próprio, é uma forma de você melhorar a sua balança comercial, pasmem. Por isso, a OMC também está de olho nisso há muito tempo. Por isso, a OMC trabalha para que não haja regulações nacionais para impedir a compra de ativos por universidades privadas internacionais em países terceiros. Por isso, há um esforço da OMC, como em todos os outros setores, para liberalizar a entrada de agentes externos nos sistemas educacionais nacionais de todos os países. Entre alguns dos principais grupos internacionais, sobretudo norte-americanos, Apollo Group, Laureate de Vries, o que vem junto com essa internacionalização? Perdão. O que vem junto com essa internacionalização por compra de ativos? Via de regra, essas instituições também já têm um know-how, uma expertise muito mais sofisticada do ponto de vista da oferta da educação à distância. Não é preciso sequer mover o profissional, o professor ou o pesquisador. Move-se o sistema de ensino, que é transmitido via tecnologias da informação. Se instala, pessoal, por que esse tipo de educação pode ser tida como uma educação mais mercadológica, mais corporativa? Se instala uma lógica muito mais contábil no processo de ensino-aprendizagem. O raciocínio é relativamente simples. A modalidade presencial de ensino é muito mais cara, pessoal. É muito mais cara. Estarmos copresentes, para usar uma expressão do Anthony Giddens, né? Para estarmos copresentes, os recursos dispendidos por vocês, por mim, pela instituição que garante que nós estejamos aqui, é muito maior, em termos de vista proporcional, do que se nós estivéssemos transmitindo essa fala via tecnologias da informação por uma quantidade de interlocutores 2, 5, 10, 15, 20, 100 vezes maior do que a quantidade de interlocutores que nós temos aqui nessa sala. O uso das tecnologias da informação permite fazer explodir a produtividade
dos professores. A mesma conversa que nós estamos tendo aqui poderia estar sendo transmitida para outras milhares de pessoas. O raciocínio contábil daqueles que são donos dessas empresas de ensino superior, eles pensam, um dos critérios que eles usam é o número de alunos por professor, que é caro, pessoal, manter professores ou não. Vários de vocês aqui são professores também. É caríssimo você manter um ensino de qualidade presencial, sobretudo em comparação com essas modalidades de ensino à distância. Com as tecnologias da informação, um professor pode ministrar aulas, dividir conteúdos com um número exponencialmente maior de alunos do que em comparação com as modalidades presenciais. Por isso, é uma lógica fundamentalmente contábil, não é uma lógica voltada a tudo isso que a gente, enfim, para aqueles que já fizeram disciplinas ligadas à educação, não é isso tudo que a gente aprende com Paulo Freire, com Darcy Ribeiro, com Florestan Fernandes, essa riqueza da interlocução, contato face a face, a possibilidade da dialogia, não é isso? Talvez a principal palavra que vem quando a gente fala em educação presencial é essa, a dialogia, né? Nós podemos, em qualquer momento, não disse isso no início, mas já digo agora, em qualquer momento, algum de vocês pode me interromper. Ao final, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Imagina, numa sala de aula virtual, a possibilidade da dialogia, quando ela existe, ela é infinitamente mais pobre do que a dialogia que se estabelece em indivíduos em copresença. Ok? Junto com essa internacionalização em moldes corporativos, vem a introdução do ensino à distância. E, por fim, talvez tão preocupante quanto todos esses fatores, os conteúdos dos materiais didáticos são utilizados, pessoal, no sentido mais lato. Também, se a gente pensar em livros-texto que nós utilizamos aqui na universidade, junto com a internacionalização via compra de universidades, via uso de sistemas informacionais, vem também uma enorme homogeneização dos conteúdos que são utilizados em sala de aula. Algumas empresas se especializam na produção desses conteúdos, diminuindo a parcela de produção nacional ao local desses conteúdos. Os exemplos são exemplos que não têm relação, por mais que variem as formas de ocorrer, a economia, a geografia, a literatura, os livros-texto nas universidades que se internacionalizam, eles tendem a ser produzidos pela mesma empresa responsável pela internacionalização. Há um enorme empobrecimento também dos conteúdos que são trabalhados em sala de aula, junto com essa internacionalização em moldes mais corporativos. Outro fator que é impossível não chamar a atenção quando nós falamos dessa internacionalização, nos dois sentidos, pessoal, tanto em moldes mais cooperativos quanto em moldes mais corporativos ou mercadológicos. O tal do processo de Bolonha. O que aconteceu na Europa no final da década de 90? A Europa, pressionada pela concorrência com os outros dois grandes polos da geoeconomia mundial, que enfim, são... Na época era o Japão, hoje é mais a China, mas o leste asiático, de uma maneira geral, um dos polos. O outro polo, Estados Unidos. A Europa, pressionada por esse aumento da competitividade entre os sistemas produtivos dos países, resolveu alterar o seu sistema de ensino superior, trabalhando para que se instalasse uma forma de promover a mobilidade entre os atores. Isso é um aspecto extremamente positivo do processo de Bolonha. Algumas das características do processo de Bolonha, que foi uma reunião entre os ministros de educação dos países da União Europeia que decidiram por, fundamentalmente, aumentar a mobilidade entre os alunos, no limite do raciocínio. A ideia que está por trás, insisto, a ideia que está por trás é muito boa, criar cidadãos europeus.
A ideia que está por trás é, no mínimo, bastante interessante, esse cosmopolitismo que está, enfim, está na filosofia do Kant já há muito tempo, que está em boa parte dos autores mais progressistas ou menos progressistas, que trabalham para a consecução de uma cidadania mundial, em que todos sejamos, se não iguais, não tão diferentes do ponto de vista da renda, do ponto de vista da acessibilidade ao conhecimento, etc., 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 na raiz do processo de Bolonha há fatores muito positivos, como essa de se criarem cidadãos europeus. O sujeito faz uma parte da graduação, o sujeito é alemão, ele faz uma parte da graduação na Itália, faz uma parte da graduação na Suécia. Muitas vezes os alunos saem 2 vezes no seu período de formação, saem 2 semestres do seu país de origem para realizar 2 semestres em outros países europeus. Do ponto de vista da riqueza intercultural que isso gera, o aprendizado de outra língua. Há uma série de características extremamente positivas da consecução do processo de Bolonha, mas ele nasce nesse contexto de aumento da competitividade entre essas 3 principais áreas, leste asiático, Europa Ocidental, União Europeia e Estados Unidos. Se acelera também muito o processo de formação universitária na Europa, pessoal. Diminui-se o tempo da graduação, diminui-se o tempo de mestrado, diminui-se o tempo de doutorado. Essa também pode ser considerada como uma lógica que vai um pouco contra essa universidade Humboldtiana original da Alemanha, mais voltada para a pesquisa, pouco preocupada em se chegar a resultados pragmáticos em períodos curtos de tempo, etc., etc., etc. A consecução do processo de Bolonha na Europa foi também um processo de aceleração da formação dos alunos. Isso não é bom, sobretudo para nós aqui, para tentar dar um argumento bem geral, sobretudo para nós das humanidades, que lidamos fundamentalmente, enfim, nós lidamos fundamentalmente com ideias, ou com textos, ou com... A gente não tem laboratório no sentido que as hard sciences, que as chamadas ciências duras, não é isso? Entendem como laboratórios, equipamentos sofisticados, insumos importados, necessidade de você ter toda uma parafernália tecnológica para se chegar a determinados resultados. Fundamentalmente, aqui nós, nas humanidades, a nossa matéria-prima é o conhecimento. Cá entre nós, para o bem e para o mal também, né, o que nós fazemos é muito mais barato. É muito mais barato, pessoal, do que os nossos colegas, enfim, imagine, da medicina, da engenharia, da física, toda a parafernália que os nossos colegas precisam. Nas humanidades, ele é muito mais, sem nenhum juízo de valor em relação a isso, mas é muito mais simples. O nosso ambiente de trabalho, ele é menos sofisticado do ponto de vista tecnológico do que os nossos colegas das ciências duras. Até esqueci porque eu estava falando isso. As humanidades, nós trabalhamos fundamentalmente com ideias, e isso embasou, no certo sentido, o processo a gênese do processo de Bolonha, mas há toda uma série de fatores ligados, sobretudo à aceleração. Já lembrei. A aceleração da formação é péssima para nós, nas humanidades, ou não? É péssima. Imaginem os nossos colegas da filosofia terem que chegar... Imagine para... Muitos de vocês aqui devem ser da filosofia, para chegar a uma ideia nova na filosofia, uma ideia verdadeiramente nova na filosofia. Tem colegas nossos que gastam a vida estudando um autor. A temporalidade das ciências humanas, pessoal, não é a temporalidade do mercado, não é a temporalidade das inovações tecnológicas voltadas para o aprimoramento dos processos produtivos. A temporalidade das ciências humanas é outra. Essa aceleração nas humanidades, ela é, na maior parte das vezes, extremamente danosa. Ela é inimiga da reflexão, que acho que é a principal arma que nós temos aqui, que é a reflexão cuidadosa, rigorosa, demorada com os nossos objetos de estudo. Essa aceleração que vem, sobretudo, com a consecução do processo de Bolonha, ela não é
para dizer o mínimo, muito interessante para nós das humanidades. Olha só, pessoal, do ponto se a gente fosse possível classificar essa nova mobilidade envolvida na internacionalização da educação superior, a essas 4 principais formas, segundo a própria OMC, segundo o braço da OMC que cuida dos serviços, que é o tal do GATS. GATS é a sigla para General Agreement on Trade and Services. O GATS classifica em 4 principais formas essa internacionalização. Nós vamos falar nos próximos slides dessa mobilidade estudantil, que é o consumo do serviço no exterior, ok? Os indivíduos saem dos seus respectivos países para consumir no sentido mais lato da palavra, nem só no sentido mercadológico da palavra, mas para ter acesso a esse serviço num país terceiro. Há uma segunda forma de internacionalização, que essa é totalmente ligada a essa nova geografia, essa nova base técnica que nos cerca, que é a possibilidade de você prestar o serviço no exterior. Não viaja, desculpem falar em termos um pouco coloquiais, não viaja o consumidor, não viaja o... Tem alguém querendo entrar. Viaja o serviço, viaja o conteúdo. Isso é totalmente viável a partir dessa nova base técnica, muito intensiva em sistemas informacionais, em tecnologias da informação. A terceira forma é a mobilidade de programas de ensino que também usam essa mesma tecnologia da informação. E a quarta principal forma de internacionalização é a compra de ativos por empresas de instituições de ensino já existentes em países que recebem esses investimentos. Essas seriam, fundamentalmente, as 4 principais maneiras de se internacionalizar a educação superior, segundo uma visão muito própria da OMC, ok? Do tal do GATS, do General Agreement on Trade and Services. Do ponto de vista dessa, não há como falar de todas elas, pessoal. Vamos tentar nos focar nessa primeira forma de mobilidade, que, num certo sentido, é a mais interessante, porque envolve a mobilidade de recursos humanos, de alunos. Aumentou, se acelerou, pessoal, desde de 1975, que é a primeira data que os organismos que coletam informação sobre essa internacionalização, eles têm estatísticas. Em 1975 eram cerca de 800 mil pessoas, esse número evolui. O último número disponível, também as estatísticas para a educação, elas não são tão sistematicamente produzidas como se está. Quem estuda aqui, que é o meu caso, eu estudo também o sistema financeiro, o sistema bancário. A quantidade de informações que existem no Brasil, você entra no site do Banco Central, tem informação atualizada e bastante minuciosa e verossímil sobre as finanças. Quem estuda, tem colegas nossos que estudam a saúde aqui no Brasil, o DataSUS, o Brasil produz estatísticas fiáveis e bastante atualizadas e bastante amplas sobre o fenômeno da saúde. A educação infelizmente, não é tão bem aquinhoada do ponto de vista da produção de estatísticas, sobretudo internacionais. Os últimos dados da OCDE, que é um dos principais órgãos multilaterais que produzem essas estatísticas, a última publicação deles é de 2015, a tal da Education at a Glance. O dado que a publicação de 2015 traz é de 2012. Existiriam, em 2012, em torno de 4 milhões e 500 mil estudantes fora dos seus respectivos países de origem, ok? Mantém-se uma aceleração constante nesse número da mobilidade estudantil internacional. Principais países hospedeiros, pessoal, se fizer sentido o raciocínio que a gente mencionou há algum tempo, há 4 ou 5 slides atrás, os principais países que recebem estudantes internacionais são países que possuem um sistema nacional de ensino superior já consolidado, via de regra, em enorme consonância com instituições de pesquisa de firmas privadas. Isso acaba nos dando uma distribuição dessa polarização de estudantes internacionais nos moldes que estão aí. Estados Unidos, quase 20%, Reino Unido, 10%, França, 6%, Austrália, 6%, Alemanha, 5%,
Canadá 3, Japão 3, Rússia 3, e todos os outros um pouco menos da metade dos estudantes que saem dos seus respectivos países, ok? Esse é um pouco o quadro da polarização internacional dessa mobilidade estudantil, dita em termos um pouco simples. O principal país que recebe alunos do estrangeiro, pessoal, são os Estados Unidos. Esses dados, sim, estão mais atualizados. Os Estados Unidos tem um organismo privado nos Estados Unidos, que é o Institute of International Education, publica anualmente o tal do Open Doors, que é um quadro estatístico bastante amplo do número de estrangeiros que chegam nos Estados Unidos para realizar todos os tipos de educação superior. Pode ser um curso de inglês, pode ser um mestrado, pode ser um doutorado, pode ser uma parte da graduação. Não é possível dividir muito esse número aí, mas, independentemente dessa divisão, são números relativamente expressivos. Chegam por ano nos Estados Unidos em torno de quase 1 milhão de pessoas para realizar seus estudos. Não era, mas como tudo na China tem dimensões, permita-me o pleonasmo, tem dimensões chinesas, tem dimensões, enfim, enormes, pela própria dinâmica demográfica chinesa, pelo próprio poder da economia chinesa nessa divisão internacional do trabalho. Praticamente tudo que vem da China tem dimensões enormes. É o caso também do envio de estudantes para os Estados Unidos. O Brasil ascendeu nesse ranqueamento, pessoal. Eu não tive tempo de... me assustou um pouco, ou chamou a atenção, o crescimento, pessoal, de 2013 para 2014, ou 2014 para 2015. O Brasil, que está aí, está em negrito, a posição dele em sexto aí no ranking, de 2 anos para cá, cresceu em 78% o número de brasileiros que foi aos Estados Unidos realizar parte da sua educação. Eu, sinceramente, não sei por que isso ocorreu. Mas o fato é que o Brasil, há 4, 5 anos atrás, ocupava a 18ª posição nesse ranqueamento. Ele tem aumentado o fluxo de estudantes brasileiros para as instituições de ensino norte-americanas. Esse também é um quadro que nos ajuda a entender a capacidade de polarização dos Estados Unidos em relação aos estudantes. Por que é importante falar disso, pessoal? Essa internacionalização mais recente, essa internacionalização que se dá, sobretudo nos países anglo-saxões, ela fundamentalmente, ela é, na maior parte das vezes, uma internacionalização que guarda essa lógica, essa racionalidade mais mercadológica. Sobretudo em países anglo-saxões de menor dimensão, pessoal, sobretudo em 2 países principais, Austrália e Nova Zelândia, a educação superior virou um produto de exportação. Se fizer sentido isso que eu mencionei agora há pouco, se nas estatísticas dos países, o consumo do serviço por uma população estrangeira, o consumo local de um serviço, como ele é pago, insisto, ou pelo Estado do aluno que sai do seu país, ou pelo próprio aluno, ou a família do aluno, ou ele é pago por alguma instituição privada do país de origem do aluno, esse consumo do serviço entra como exportação na contabilidade do país. Vários países têm utilizado os seus sistemas de ensino superior para melhorar a sua balança comercial. Um pouco simples assim. É um pouco a ideia, insisto, né? Há colegas nossos que vêm falando na comoditização do conhecimento, ou comoditização do ensino superior. Entra lá, vai parecer soar como, enfim, uma blague, né? Mas não é. Tem lá, o país exporta minério de ferro, exporta soja. Na Nova Zelândia, se não me engano, a educação superior é o 4º ou 5º produto de exportação do país. Sou um pouco estranho, mas é isso mesmo. Os países organizam os seus sistemas nacionais de ensino superior para receber
estudantes estrangeiros, porque isso vira uma fonte de recursos para o país, não só para as próprias instituições de ensino superior se financiarem, mas para a economia do país como um todo. Por quê, pessoal? Vou me adiantar um pouco. Os estudantes estrangeiros, em função da poupança que paga esse ensino, ser uma poupança advinda do seu país de origem, ele dinamiza, em primeiro lugar, as próprias instituições. A gente paga, quando a gente vai para o exterior, a palavra em inglês, as chamadas tuition fees, que é um pouco a semestralidade do curso. Em muitos desses cursos, as tuition fees são caríssimas, cada vez mais. Assim como, eu vou fazer uma comparação um pouco direta demais, assim como nós todos estamos brigando para que os governos estaduais, os sucessivos governos estaduais, aumentem a parcela do ICMS que vem para a Universidade de São Paulo, porque a Universidade de São Paulo vem formando muito mais gente, abriu campus, etc., etc., etc. O que vem do governo estadual não é suficiente para a gente manter um ensino de qualidade, etc., etc., etc. Nesses países anglo-saxões que recebem muitos estudantes estrangeiros, a saída para o financiamento dessas universidades é a atração de estudantes internacionais. Parte significativa do orçamento dessas instituições de ensino vem das tuition fees dos estrangeiros que chegam lá para realizar uma parcela da sua formação ou a sua formação inteira nesses países. Ok? Também nessa literatura, pessoal, o antigo, enfim, um não muito antigo premier britânico, o Tony Blair, tem um discurso famoso dele, em que ele conclama os estudantes estrangeiros a estudarem, na Grã-Bretanha, de uma maneira geral, porque parte significativa das instituições de ensino superior na Inglaterra se percebeu que era um flanco de financiamento extremamente significativo atrair alunos estrangeiros para as suas respectivas instituições de ensino. Então, esse é um fato, as tuition fees irrigam as instituições. Pessoal, e cá entre nós, quando a gente mora em outro país, ou nós mesmos aqui, que tipos de gastos nós temos quando nós estamos em idade de estudar? A gente realiza uma série de outros gastos, sobretudo quando a gente mora fora da nossa cidade de origem, imagine em outro país, a gente gasta com aluguel, a gente gasta com transporte, a gente gasta com comida, a gente gasta com lazer, a gente gasta com uma série de outras coisas. Essa grana é extremamente significativa para o desenvolvimento, não só para o financiamento da instituição do ensino superior, mas para a economia local também, onde essa instituição superior está instalada. Você dinamiza o mercado imobiliário, você dinamiza, enfim, os equipamentos culturais e de lazer, você dinamiza, enfim, uma série de tipos de consumo, cuja grana, para pagar isso, é grana que vem do estudante estrangeiro, ok? Para dar uma ideia disso, também o tal do Open Doors, que é esse documento anualmente produzido pelo Institute of International Education nos Estados Unidos, no ano de 2014, foram 30,5 bilhões de dólares que os estudantes estrangeiros deixaram na economia norte-americana. Salvo engano, para fazer também uma comparação um pouco direta, fazendo uma conta bastante tosca, mas se a gente multiplicar por 3, que é o valor do dólar hoje, muito grosseiramente falando, nós teríamos aí algo em torno de 90 ou 100 bilhões de reais, o equivalente a 100 bilhões de reais, despejados anualmente na economia norte-americana. Salvo engano da minha parte, o orçamento anual da Universidade de São Paulo está em torno de 5 bilhões de reais. Seria uma conta tosca, hein, pessoal? Só para a gente ter uma ideia da quantidade de recursos que há aportada nos Estados Unidos, daria para financiar 20 universidades de São Paulo, a partir dessa conta bastante simplória, com o dinheiro que anualmente é despejado na economia norte-americana por alunos estrangeiros. Tudo bem, tem uma parte disso que são bolsas norte-americanas que pagam, mas é algo em torno de 30%. Segundo o próprio Open Doors, é uma porcentagem significativa, mas não passa de mais de 30% do que o próprio Estados Unidos
a porta de recursos para receber esses alunos estrangeiros. Mas é uma fábula em termos de dinheiro, é muito recurso. Isso ajuda a entender por que a internacionalização se tornou também um negócio. Um último dado, pessoal, para voltar aí para o segundo ponto do slide, há também uma característica que os nossos colegas da demografia ou da geografia da população nos ajudam a entender. Esses países do centro do sistema capitalista já têm um sistema nacional de ensino superior consolidado. Há muito tempo, na maior parte desses países, já se universalizou a educação superior, pagando ou não tuition fees, sendo mais ou menos caras as tuition fees, as populações dos países do centro, há muito tempo, já têm condições de, se assim o desejarem, chegar a completar os seus estudos no nível superior. O que aconteceu? Também, num certo sentido, desde a Segunda Guerra Mundial, mas se tornou mais agudo nas décadas de 70 e 80. As populações, sobretudo europeias, as pessoas estão envelhecendo. Não é isso? A população em idade de ascender ao ensino universitário, ela diminuiu muito. A capacidade ociosa, do ponto de vista da oferta de ensino superior nesse país do centro do sistema capitalista. A população nacional desses países, a demanda por ensino superior é menor do que os postos ofertados, os cursos ofertados, os números de vagas ofertados. É um tanto quanto óbvio que, se eu fosse um gestor de ensino superior, se eu fosse um administrador público num país desse, eu iria cuidar para que essa capacidade ociosa fosse utilizada. Como que essa capacidade ociosa pode ser utilizada? Através da atração de estudantes internacionais, ou o que nós recebemos dos nossos, sem nenhum também, aqui não vai nenhum juízo em relação aos nossos patrícios, não é isso? Mas instituições portuguesas de várias áreas de ensino nos assediam para ir lá estudar ou não. Nos assediam ou não. Por quê? Insisto, né, sem nenhum juízo de valor, há uma capacidade ociosa em Portugal, assim como na maior parte dos países europeus, de vagas no ensino superior, de professores, de infraestruturas. Há uma quantidade de capitais lá disponibilizados, voltados para a prestação de serviços na área da educação superior, que vem sido, em função de uma questão demográfica, em função da diminuição da taxa de natalidade nesses países, diminuiu-se a base da pirâmide. Essa base da pirâmide, que hoje está em idade universitária, ela não é suficiente para ocupar todas essas vagas ofertadas. O que se faz? Potencializam-se as políticas para atrair estudantes estrangeiros, pagar as tuition fees, dinamizar as economias nacionais, financiar as próprias instituições, etc., etc., etc. A capacidade instalada é muito maior em função, em primeiro lugar, desses países terem conseguido já ter um sistema de ensino superior consolidado. Em segundo lugar, em função da demografia desses países terem mudado, ok? Outro conjunto de características que essa literatura sobre a educação superior chama a atenção em relação ao retorno dos estudantes, pessoal. Há toda uma corrente de colegas que estudam essa internacionalização. Quando do retorno dos estudantes, há uma série de fatores que têm que ser levados em consideração, porque, sobretudo, essa internacionalização em moldes mais corporativos ou mercadológicos, elas têm ganhos também a posteriori da formação do aluno no país que ele vai realizar parte da sua formação. Não são só essas vantagens que a gente mencionou em relação ao próprio processo de consumo do serviço, ou acesso ao serviço, para não usar uma palavra, consumo tem uma conotação também um pouco negativa, né? O acesso ao serviço. A posteriori, esse acesso, quando do retorno dos alunos que fazem parte, tem esse SEJU, essa parte da sua formação num determinado país hospedeiro, em primeiro lugar, não é uma equação matemática o fato dele ter
aprimorado a sua formação no exterior, que isso vai ter vantagens coletivas quando ele retorna para o seu país de origem. Muitas vezes, o uso que vai ser feito daquele conhecimento é um uso que tem muito pouca ou nenhuma repercussão para o conjunto, a coletividade, a população do país que compõe, enfim, a sociedade da qual aquele indivíduo que saiu faz parte. Muitas vezes, o que essa literatura frisa ou chama atenção? Muitas vezes, esse aluno que realiza uma parte do seu estudo no exterior, ele volta para trabalhar em instituições privadas, muitas vezes multinacionais, que o país originário não tinha condições de formar mão de obra qualificada. A vantagem da realização desse séjour, dessa parcela da formação dele, é muito mais uma vantagem privada, individual, e uma vantagem privada no sentido de existirem recursos humanos bem formados para aquela determinada necessidade de uma empresa internacional. Isso é muito comum, isso não é tão comum no Brasil, pessoal, mas essa literatura que é mais crítica em relação à internacionalização, sobretudo aos países, às ex-colônias, as ex-colônias europeias na África, as ex-colônias europeias no Sudeste Asiático. Parte significativa dessa migração para realizar estudos em países europeus, o retorno dessas pessoas para os seus países de origem se não mais benéfico, é extremamente benéfico para as próprias empresas internacionais dos países que receberam esses alunos. O indivíduo volta, uma das ocupações do indivíduo, ele vai trabalhar numa empresa multinacional daquele mesmo país em que ele se hospedou. Outra característica mais difusa, pessoal, os indivíduos que vão realizar parte da sua formação em algum desses países do centro do sistema mundo, do centro do sistema capitalista, muitas vezes, no retorno dele ao seu país de origem, eles viram um pouco de forma, às vezes, tácita, às vezes explícita, eles viram uma espécie de embaixadores informais. Ao terem essa imersão na cultura local do país que o recebeu, ao vivenciar um estado de welfare state, que a maior parte desses países possui, quando ele retorna para o seu país de origem, muitas vezes ele carrega uma série de comportamentos, uma série de atributos culturais, uma série de ideologias que não necessariamente tem a ver com a cultura local, original dele, e não necessariamente ajudam a entender essa divisão internacional do trabalho, que, num certo sentido, está sendo mantida. A palavra que se usa por esses colegas que estudam a internacionalização, o séjour de um aluno, sobretudo um aluno de uma ex-colônia de países europeus, o séjour dele, quando do retorno dele, há um efeito de desdramatização do passado colonial desse país, de desdramatização, que cai entre nós. Não tem nenhum glamour na nossa história mais remota, não tem, pelo contrário. As histórias de todos os países que foram ex-colônias são histórias, enfim, arquiconhecidas de expropriação, de instalação de conflitos raciais, étnicos, culturais, onde não existia, etc., etc., de divisão, algo que a geografia política tem alguma desenvoltura para estudar, de partilha do mundo, de criação de unidades estatais, nacionais, onde não havia nenhuma base para que isso tenha sido criado. O séjour de alunos nesses países que são ex-metrópoles ajudam a desdramatizar esse passado colonial que é bastante, vou usar uma palavra feia, né, que é um pouco encarniçado. Horrível essa palavra. Mas, enfim, é um passado de enormes e doloridos conflitos. Outra consequência desse séjour, via de regra, a difusão ou a consolidação do inglês como uma nova língua franca, entre aspas também. O inglês, como se fala, um novo latim. A nova língua nunca vai ser a língua universal, correto?
Mas cá entre nós, é indiscutível que o inglês é a língua internacional hoje. É indiscutível. Porque, sobretudo a linguagem dos negócios é em inglês. As principais potências do mundo falam inglês. Então, é um pouco que, infelizmente ou felizmente, a necessidade de se aprender inglês hoje é cada vez mais premente para aqueles que trabalham com essa matéria-prima, que é o conhecimento, sobretudo conhecimento voltado para essas atividades mais pragmáticas, etc., que são mais diretamente utilizáveis pelas empresas privadas, etc., etc., etc. Essa internacionalização tem também ajudado a difundir as chamadas línguas hegemônicas, mas, sobretudo, o inglês, ok? Que vários de vocês aqui, certamente, sabe melhor do que eu que a língua carrega um componente de poder extremamente importante. A língua é um elemento de poder extremamente importante. A capacidade de comunicação é extremamente importante. A definição das línguas nacionais, pessoal, isso foi motivo de conflitos históricos ao longo de décadas ou séculos. E até hoje é um debate importante, necessário de ser feito. Ele é também um dos fatores que ajudam a explicar as consequências do retorno desses estudantes para os seus respectivos países de origem, para a manutenção, está aí a palavra, eu sabia que ia aparecer, para a manutenção da divisão internacional do trabalho. E talvez o mais perigoso ou pernicioso dessa volta desses alunos é que parte desses alunos vão ser a própria elite nacional no sentido político da palavra. Vão mandar ou vão ajudar a participar da burocracia decisória dos seus respectivos países de origem e carregam essas ideologias, carregam uma linguagem, carrega, às vezes, costumes, carrega comportamentos de consumo, tudo isso que, às vezes, a gente assimila de forma tácita. Às vezes, de forma tácita, às vezes, a gente nem se dá conta de que nós estamos nos vestindo de maneira diferente, nós estamos consumindo produtos culturais produzidos nesses próprios países que nos receberam, etc., etc., etc. É um pouco uma forma de se entender mais criticamente as vantagens para o país hospedeiro quando do retorno dos estudantes. Eu me estendi um pouco, mas para tentar fechar essa conversa aqui com vocês, pessoal, bom, para voltar à questão das universidades, né, sobretudo as universidades públicas. As universidades têm várias funções. Nós tivemos, felizmente, no Brasil, nós tivemos intelectuais de grande capacidade explicativa para o processo civilizatório brasileiro. Entre outros, eu já mencionei esses três aqui. Os principais textos mais clássicos que foram escritos sobre as universidades brasileiras, eu arriscaria dizer que não há como fugir de três autores principais, que são o professor Darcy Ribeiro, escreveu um livro chamado A Universidade Necessária, o professor Florestan Fernandes, que estudou muito o caso da Universidade de São Paulo, sobretudo em função da história tumultuada da Universidade de São Paulo, quando do período da ditadura militar, e não tanto ligado ao ensino universitário, mas à educação de uma maneira geral, Paulo Freire. Esses três autores acho que nos ajudam a entender que a universidade tem algumas funções historicamente constituídas. Uma das mais tradicionais, no bom sentido da palavra, é a transmissão da cultura. As universidades são o locus em que nós, aqui, a gente vem cotidianamente para as nossas aulas, muitas das vezes, para discutir autores clássicos. Muitas das vezes para entender quais foram as balizas que guiaram os especialistas daquela nossa área de estudo há 100, 200, 500, 1000 anos atrás. As bibliotecas, pessoal, o que são as bibliotecas, senão um enorme depositário de conhecimento para permitir essa transmissão ou manutenção da cultura. As universidades têm esse caráter pragmático também, que é de formação de recursos humanos, que é de qualificação dos indivíduos para que eles sejam profissionais ativos nas suas respectivas áreas de conhecimento. É também uma função precípua
da universidade. A universidade forma também pesquisadores, a investigação científica. Insisto, vou falar pela terceira vez na tal da Universidade Humboldtiana. Foi o tal do Wilhelm Humboldt que foi o primeiro a pensar sistematicamente a ideia de que a pesquisa é uma atividade de produção de conhecimento extremamente rigorosa, ela deve seguir certos tipos de critérios que dão enorme legitimidade àquilo que é produzido, sobretudo por essa universalidade, que o conhecimento que deriva de uma pesquisa muito rigorosa, uma pesquisa que é reconhecida pelos pares, uma pesquisa que leva em conta os clássicos daquela determinada área do conhecimento, ela tende à universalidade. Pô, isso é o que tudo nós desejamos numa universidade, sobretudo numa universidade pública. A investigação científica séria, balizada, rigorosa, que busque o aprimoramento do meio ou da sociedade na qual nós vivemos. E, por fim, talvez o mais interessante para nós das humanidades, as universidades visam fundamentalmente, se há uma palavra que povoa também todos esses autores que eu citei, que estudaram a universidade no Brasil, mas no mundo como um todo, as universidades supostamente permitem a emancipação dos indivíduos. Ao nos formarmos bem numa universidade, independentemente da área da nossa eleição, como área mais profissional, supostamente a universidade, por isso tudo que nos rodeia aqui na USP, ela nos permite sermos indivíduos mais ativos na inserção numa divisão social do trabalho, nos fóruns políticos dos quais nós participamos. Supostamente, as universidades públicas permitem uma maior conscientização dos indivíduos que têm o privilégio de estudar em universidades públicas. Ela aumenta a autonomia dos indivíduos para se posicionar em relação ao mundo. Portanto, ela permite a emancipação dos indivíduos. Essa, talvez, cá entre nós, não sei se só para as humanidades, mas, sobretudo, para as humanidades, é o que todos nós desejamos, que todos os indivíduos se emancipem, que todos os indivíduos tenham a capacidade de se inserir ativamente na sociedade da qual elas fazem parte, de forma consciente na sociedade da qual elas fazem parte. O que vem... um dos principais problemas que a universidade, sobretudo as universidades públicas, vivem atualmente é a necessidade de recuperação da sua legitimidade, sobretudo, agora, nesse período mais recente, no caso brasileiro, de ascensão de todos os tipos de discurso, enfim, neoliberais, de discursos, cá entre nós, pessoal, neofascistas. Nós estamos vivendo uma época terrível do ponto de vista político, hein? Eu não sei se isso vai ser consensual entre nós aqui, mas, na minha percepção e na percepção da maior parte dos colegas e dos intelectuais que têm se debruçado para interpretar a realidade política brasileira contemporânea, nós estamos vivendo tempos dificílimos, com repercussões também nas dificuldades das universidades públicas se legitimarem. Todo esse conhecimento que nós aqui nas humanidades produzimos, eles sempre foram olhados de viés, como se diz popularmente, né? Mais recentemente, a visão que se tem das humanidades tem sido colocada em xeque por esse pensamento neoliberal, mais neofascista, mais todos esses essas coisas indesejáveis que vêm ascendendo como formas de organização social, política e cultural do país, elas, em grande parte, estão indo diretamente contra a maior parte das coisas que nós realizamos aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Haja visto, vou dar só um exemplo que talvez faça parte do cotidiano da maior parcela de vocês aqui, a tal da escola sem partido. Para dar um exemplo empírico, mais empírico impossível, do que essa proposta de escola sem partido, como no fundo, isso põe em xeque a legitimidade das coisas que nós produzimos aqui na universidade. A gente tem que buscar recuperar isso na sociedade. Qual que é o principal dilema das universidades públicas? Manter um ensino de excelência, nós sermos bons naquilo que nós estudamos, nós produzirmos conhecimento significativo nas áreas que nós trabalhamos,
e, ao mesmo tempo, democratizar o acesso à universidade. Esse talvez seja, se não a principal dificuldade da universidade pública contemporânea, talvez seja um dos principais nós que a gente precisa desatar, com muita dificuldade também. Há avanços concretos que vêm sendo realizados também aqui na Universidade de São Paulo em relação a isso, está muito aquém do que a gente deseja. E tomar as rédeas, se é que é possível isso, tomar as rédeas da internacionalização, para que ela não se dê nesses moldes que a gente citou em vários dos slides, que ela não se dê nesses moldes mais corporativos, que ela não se dê ligada a essa lógica contábil, que ela não se dê para que os indivíduos tenham vantagens próprias quando da realização de uma parcela da sua formação no exterior, para que as empresas não sejam as mais bem aquinhoadas com essa internacionalização, que ela seja mais cooperativa, que ela funcione em moldes voltados, sobretudo, à pesquisa, às necessidades da pesquisa, que as determinações das pesquisas sejam publicamente realizadas, que os financiamentos não tenham condicionantes que configuram a transferência de recursos públicos para necessidades privadas, que é também uma ameaça que nós estamos constantemente vivendo nas universidades públicas, talvez menos na nossa área das humanidades, mas também na nossa área das humanidades. Me parece que as universidades públicas têm essa prerrogativa de tentar tomar as rédeas dessa internacionalização para fazer o que sempre se fez, formatar redes de pesquisa, facilitar a mobilidade de alunos, docentes, de forma a buscar essa universalidade que o conhecimento traz na sua própria essência. Ok, pessoal? Muito obrigado. Me perdoe, eu me excedi um pouco do que eu havia combinado, mas eram essas as considerações que eu teria a fazer. Enfim, a gente abre para perguntas agora. Muito obrigado. Obrigada, Fábio, mais uma vez, pela brilhante exposição, repleta de não só informações, mas reflexões absolutamente importantes, né, sobre a internacionalização do ensino no Brasil, especialmente do ensino superior. Nós temos adotado a sistemática de abrir para o plenário de 3 em 3 perguntas. Se você precisar de papel, tem aqui, olha, a caneta está na mão para anotar, né? Agora, antes de passar as perguntas, nós temos alguns informes importantes. Você me permite, Fábio, 2 minutos? Fátima, você pode vir passar aqui, por gentileza? Quantos minutos a gente tem? Temos aí quase meia hora, né? Então, a Fátima vai passar uns informes para vocês, já que hoje é o nosso último encontro, né, do ciclo de palestras. Então, para quem tem problema de falta, uma falta não precisa justificar. Mais que uma, escrever a carta para a professora Rita, dizendo qual o motivo da falta, anexar comprovante e colocar o relatório daquela palestra que perdeu e já vai estar no site. Isso até o dia 30/8. Então, por favor, sejam rápidos quem tem problema de falta. Para que os certificados, na primeira quinzena de setembro, vai estar online à disposição. Ok? E quem vai fazer a inscrição para o estágio, não esquecer de, quando ir conversar com o professor, saber o código da disciplina para poder fazer a inscrição, e, quando ir conversar também, pegar aquele plano de trabalho que está também no nosso site, naquela primeira apresentação que a gente fez, já está lá no nosso site, copiar e colar e conversar com o professor das atividades que vai fazer ou não, ou acrescentar ou tirar aquelas. E a lista de adesão da oficina da professora Sara está ali. Quem ainda não assinou, por favor, assine. É só uma adesão. Depois, quando tiver montada a oficina, ela vai mandar e-mail para quem tem interesse. Quem tem interesse e puder, faça a matrícula. Obrigada.
Obrigada, Fátima. Vamos lá. Quem gostaria de fazer perguntas? 1, 2, 3, 4. Ok. Você que levantou a mão primeiro, então. Aqui, Genovan e você. Podemos fazer um bloco, então, com as 4 de uma vez? Então, por gentileza. Bom dia, muito obrigada pela sua fala. Na verdade, eu queria mais fazer um comentário, compartilhar algumas reflexões que se somaram nesse ciclo de palestras. E é muito paradoxal. Meu nome é Isabela, eu sou professora, eu sou italianista, eu atuo na área de estudos da alimentação na antiguidade e literatura italiana, e faço meu mestrado aqui no Departamento de Literatura Italiana. E um paradoxo muito gritante assim, da atualidade é que, apesar de nós, das humanidades, sermos muito baratos, de fato, instrumentalmente falando, para a sociedade, nós somos insuportavelmente caros, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas dizem: puxa, que interessante os seus cursos, né? Porque eu abordo práticas alimentares do Mediterrâneo na antiguidade, né? Basicamente, primeiro século. Então, as pessoas me acham muito interessante, né? E aí, se por acaso alguém sabe que eu tenho uma bolsa CAPES, elas dizem: que absurdo, né? Tipo, como essa bolsa não é, sei lá, para estudos do câncer, sei lá, algo material concreto. Como alguém está dando uma bolsa para você estudar práticas alimentares do primeiro século? Isso não vai salvar o mundo, né? Então, é uma coisa muito desagradável, porque você tem o tempo todo que escolher que tipo de informação você vai compartilhar com o público, porque da admiração passa a aversão, né? Então, se você fala que você é da FIFELESH, piorou, porque aí você é persona não grata. Então, na verdade, eu tenho que falar: eu estudei em Bolonha. Bolonha, legal, porque... Exato, porque, na verdade, eu fui comer macarrão, né? Aquelas fantasias que as pessoas têm, do tipo... Então, você cozinha muito bem, né? E aí você fala: nossa, peraí, porque tem essa questão da materialidade, né? As pessoas precisam criar uma materialidade para o teu ser, para o teu fazer. Se você for só pensar, é incômodo, na verdade, né? Então, assim, é um paradoxo. Eu tento lidar com isso de alguma forma, brinco com isso, mas é dramático, né? E principalmente, acredito que esse ranço tenha se acentuado, logicamente, como disse o Safato ali no primeiro dia, né? Nós pertencemos a um núcleo que gerou um presidente, um prefeito e outras pessoas incríveis, outros professores geniais e pensadores, e, enfim, nós aqui, né? Que somos também. Enfim, tudo isso veio à tona nessa somatória. Eu fiquei feliz desse teu encerramento poder abranger isso, né? Não ter excluído, porque essa reflexão está em torno disso tudo. Porque estamos aqui, como nos defendermos, né? Nos instrumentalizarmos para o que nos aguarda, né? Enfim, muito obrigada. Obrigada. Gabriela, depois Genovan. Bom dia, professor. Obrigada também. Meu nome é Gabriela. Eu vou tentar elaborar uma pergunta bem econômica. Achei muito interessante, muito importante todas as exposições. Eu fiquei me perguntando, quando você falou que a educação hoje funciona como equilíbrio da balança comercial e o fluxo de alunos que entram no Brasil ou os brasileiros que saem, particularmente em relação aos europeus e norte-americanos e brasileiros, o senhor teria avaliação, não sei se você chegou a falar disso ou não, talvez eu tenha perdido, o benefício financeiro que existe na Europa ou nos Estados Unidos, ou no Brasil, na troca desses alunos, desses estudantes, a gente tem alguma vantagem em relação à diferença da moeda e do padrão de vida? A gente se beneficia mais do que eles se beneficiam, apesar da gente mandar mais? Porque a nossa moeda vale muito menos e a gente tem um poder aquisitivo bem menor. Eu fiquei esperando que a resposta fosse positiva. Obrigada. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Genovan, sou do doutorado em Geografia Humana, aqui da USP. E, bom, em primeiro lugar, queria agradecer a fala do professor Fábio, a quem conhecia de nome já há bastante tempo, ainda antes de iniciar o doutorado, mas não conhecia pessoalmente.
a discussão, né? E então parabenizo por isso e também, como disse a colega, pela discussão que fecha, porque também foi a que abriu, né? Porque o professor Vladimir Safat também discutiu a internacionalização, né? Então achei bastante interessante. E poderia falar muitas coisas a partir da sua reflexão, mas, inclusive, pensando em respeito aos colegas, não vou me repetir como fiz até outro dia, de falar meia hora, e vou ser pontual apenas. Entre as coisas que o senhor falou, o senhor inicia, inclusive, a sua fala, lembrando que, eu vou deixar, vamos deixar essa discussão política do lado, né, e vou entrar por outro percurso, né? E aí, então, que eu queria colocar. Não é necessária, na discussão dessa internacionalização, na USP e fora dela, né? Ou seja, no caso do próprio Brasil, politizar essa discussão, ou seja, eu não vi nem na discussão do professor Vladimir, que não está aqui, nem na do professor, só um pouco no final, né? O aprofundamento dessa discussão, porque para mim é disso que se trata, não é? Ou seja, do deslocamento da própria concepção do que é internacionalizar conhecimento, que o senhor lembra muito bem, é anterior à globalização, a esse momento da era informacional, não é? É anterior, mas que assume outro caráter nesse momento, ou seja, nesse momento da história. E aí, à luz das suas próprias perspectivas teóricas, entre elas a do meio técnico científico informacional, penso eu, não é necessário o aprofundamento da discussão política dessa perspectiva. Portanto, qual é a internacionalização que a USP deseja? Ou seja, né? Ou da minha instituição bem pequenininha, a do modelo que transforma o conhecimento em mercadoria efetivamente, não é? Ou é muito mais buscar uma universidade na perspectiva Humboldtiana, não é? Que dominava até recentemente e ainda tem presença, felizmente, aqui. É um pouco isso. Então, é a minha questão mais pontual. Obrigado. Então, hoje, excepcionalmente, vamos fazer mais uma pergunta. Tudo bem, Fábio? Se houver tempo depois das respostas, a gente abre de novo. Bom dia, meu nome é Taimara. Uma pergunta mais técnica, com relação àquela tabela em que houve um aumento de 72% da internacionalização, esses dados se referem à graduação ou pós-graduação? Todos. Então, eu fiquei pensando que talvez esse aumento seja devido ao Ciências Sem Fronteiras, porque foi em 2012, eu lembro que eu comecei o mestrado, e foi bem quando teve o boom, e daí a maioria das pessoas com quem eu conversava, elas falavam que iam para os Estados Unidos e tal. Aí eu imaginei que fosse isso, só uma sugestão. Obrigado. Taimara, certamente tem relação com Ciências Sem Fronteiras. Eu só não vou ser mais assertivo, porque, muito sinceramente, eu não, como todos nós procuramos fazer pesquisa séria e rigorosa aqui, eu não vou me adentrar nesse tópico para não também cometer impropriedades em relação a isso, mas certamente tem relação com Ciências Sem Fronteiras. Em relação à ponderação que a Isabela fez, de fato, se há uma característica das universidades, a produção do conhecimento que não tem repercussão prática imediata, né? Que é um pouco isso que você mencionou e que acho que todos nós aqui, num certo sentido, já passamos por experiências semelhantes a essa da Isabela, para tentar melhorar a resposta, né? Pessoal, as universidades são as únicas instituições de ensino e pesquisa que fazem a tal da pesquisa pura. A pesquisa pura é uma pesquisa que não tem nenhuma pretensão de ser utilizada imediatamente. A pesquisa pura, ela ajuda a formar recursos humanos. A pesquisa pura, ela ajuda a se chegar a novos entendimentos sobre determinados assuntos, sintetizar determinados componentes químicos, enfim, que não tem nenhuma repercussão imediata, sobretudo econômica.
esse tipo de pesquisa serve para transmitir a cultura, esse tipo de pesquisa serve para formar os recursos humanos, mas ela não tem essa pragmaticidade que cada vez mais nós somos cobrados. E hoje talvez nós estejamos sendo mais injustos, às vezes justamente, mas sobretudo injustamente cobrados, nós vimos sendo em tempos mais recentes. Então, e talvez no caso das humanidades, isso ganhe um estigma ainda maior. Você citou uma série de estigmas que nós estamos cotidianamente são repisados para tentar também dar outro exemplo, que acho que tem total relação com isso que você mencionou. Eu tenho uma aluna de mestrado que estuda os conteúdos geográficos na obra do Jorge Amado. Então, o Jorge Amado tem uma fase urbana muito mais militante, o Jorge Amado tem a fase, enfim, do estudo da produção do cacau. É extremamente interessante você extrair dos romances do Jorge Amado esses conteúdos geográficos. Salvador, sobretudo, é o principal palco no qual os romances alguns romances urbanos do Jorge Amado se desenvolvem, né? Poxa, a menina ela sofre, o pior da própria família dela. Mas para que serve isso, né? Pô, serve para você. A cultura, para mim, é uma coisa importante. Então, você aprimorar o entendimento sobre os principais ícones da literatura brasileira. Se isso não for importante... Agora, financiar isso é que depende do entendimento que se tem sobre o ensino superior. E, infelizmente, nós vivemos um período de recrudescimento em que tudo que não tenha repercussão econômica mais direta é estigmatizado, sobretudo para nós aqui no âmbito das humanidades, que lidamos com artefatos que são eminentemente culturais, que não tem necessariamente, a gente não vende as coisas que a gente produz aqui, na maior parte dos casos. A gente trabalha para que se aprimore o entendimento dos fenômenos, a gente trabalha para que se chegue a posições mais críticas em relação a determinados fenômenos, que, pelo contrário, não tem na sua própria natureza a ambição de ter alguma aplicabilidade mais direta, Isabela. Então, mas essa é uma das funções da universidade. Isso que me assusta um pouco está sendo colocado em xeque. Essas funções que não têm... que são funções Humboldtianas, para usar de novo a expressão aqui mencionada, né? A pesquisa para a formação de indivíduos que saibam estabelecer procedimentos práticos para o entendimento e rigorosos para o entendimento das coisas. Isso que me parece o mais assustador no período que nós estamos vivendo. É um pouco insuportável para uma parcela da sociedade você ter financiamento para esses tipos de coisa. É uma pena, porque é uma concepção muito pobre de sociedade, é uma concepção muito pobre de universidade. E são tempos que nós estamos vivendo. Em relação à pergunta da Gabriela, eu não saberia te dizer se isso é mais vantajoso ou não para o Brasil em termos dessa mobilidade internacional. O Brasil, no conjunto das nações, é muito pouco internacionalizado. Eu não vou conseguir responder a sua pergunta, eu vou tentar dar alguns outros elementos mais empíricos. Salvo engano da minha parte, da população universitária brasileira, menos de 1% é estrangeira. Há países, como, não vou lembrar todos também, mas o mais internacionalizado dos países em relação à sua população universitária é Luxemburgo. Tem quase metade dos alunos que estudam em instituições de ensino superior em Luxemburgo são estrangeiros. Entre outros países europeus, cujas taxas chegam a 30%, 40%, 20%, o Brasil é muito pouco internacionalizado. Pessoal, na América Latina, os dois países que são mais internacionalizados são Cuba. Cuba é disparado o país que mais recebe alunos estrangeiros, isso é no mínimo muito interessante, e o Chile. O Chile é uma experiência menos interessante, porque o Chile já tem uma tradição de internacionalização mais voltada para esse viés mercadológico, corporativo, mas é também um país
cuja internacionalização do seu sistema de ensino é mais expressiva do que o caso brasileiro. Concordo plenamente com você, Genovan, que é preciso politizar essa discussão, mas como em todas as... Aí vai uma questão também que não é necessário ser filiado à DUSP, né, à Associação dos Docentes ou alguma associação de alunos de pós-graduação para saber que as decisões nas universidades são quase que autarquicamente tomadas, né? Para nós influenciarmos aqui a FEFELESH, para a gente chegar, para a gente conseguir sensibilizar, para usar um eufemismo, né, o nosso diretor já é dificílimo. Nessas instâncias que são efetivamente decisórias, sobretudo a reitoria, a comunicação, no sentido que os nossos colegas da ciência política dão para o termo, né, a chegada de uma demanda e a capacidade dessa demanda alterar a decisão política nesse nível de centralização do comando é ínfima, pessoal, é ínfima. As decisões mais estratégicas das universidades, sobretudo as universidades, algumas universidades públicas, as federais, parece que também nesse período de 2003 para cá, sem querer fazer elogios, mas já fazendo elogios aos governos federais que sucederam essa catástrofe que está aí, nas federais houve uma maior democratização dessa tomada das decisões. Nas universidades estaduais paulistas públicas, sobretudo a Universidade de São Paulo, ainda é muito difícil que os colegiados influenciem mais decisivamente na condução, nas decisões que são efetivamente tomadas para a condução da vida universitária. Bom, era isso, a Taimara, em relação às Ciências Sem Fronteiras. Acho que eu não respondi cabalmente as perguntas, espero pelo menos ter dado alguns elementos a mais para pensarmos sobre elas. Temos ainda mais 5 minutos. Mais alguém gostaria de perguntar, encaminhar alguma questão? Eu gostaria só de completar também a reflexão do professor Fábio, lembrando que, no caso da pós-graduação brasileira, quem financia a pós-graduação no Brasil é a CAPES, né? Lógico que há participação, no caso do Estado de São Paulo, da FAPESP, uma participação importante, do CNPq também, mas os programas de pós-graduação estrito sensu são financiados pela CAPES. O que significa isso? Uma ingerência das políticas federais sobre por exemplo, uma universidade estadual como a nossa. Nós não temos a autonomia financeira que nós gostaríamos de ter. Não temos. Poderíamos ter? Poderíamos ter se os repasses, por exemplo, do ICMS para a Universidade de São Paulo fossem maiores. Então, nós vivemos também esse paradoxo, né? Temos uma suposta autonomia, mas sem autonomia financeira. O que você faz uma pós-graduação sem autonomia financeira, né? E subjugados que somos aos sistemas de avaliação. Porque quem define qual é o programa melhor, o programa menor, é a CAPES, né? Então, das notas 3 às notas 7. E aí, quem tiver mais interesse de um pouco se inteirar desse debate, tem 2 textos que eu escrevi em 2012, né, no auge da mudança do regimento geral da pós-graduação da USP, né, que gerou muito conflito, muita discussão. Eu escrevi 2 textos que estão disponíveis online. Um se chama Se a CAPES somos nós, quem somos nós? Basta colocar no Google e colocar meu nome. Se a CAPES somos nós, quem somos nós? E o outro, intitulado Universidade Classe Mundial. E tem um subtítulo que nem eu não lembro nunca o subtítulo completo, que é um texto grande, né? Um título grande. E os 2 estão pendurados aqui no site do Grupo de Estudos de São Paulo, GESP, do Labor aqui da Geografia. Só colocar meu nome e colocar esses títulos, vocês vão encontrar esses textos, né, que são reflexões críticas sobre o papel da CAPES no financiamento da pós-graduação e também sobre esse paradigma, né, da chamada Universidade de Classe Mundial, que, em grande medida, tem orientado as políticas, né, universitárias, inclusive na USP, tanto para a graduação quanto para a pós-graduação. Só para despertar a curiosidade de vocês, um aluno de Harvard custa aproximadamente para a universidade
R$ 3 milhões. Um aluno USP custa aproximadamente R$ 70 mil. Né? Então, nós somos acusados de sermos gastões, né? De custarmos muito para a sociedade brasileira. Então, compara a gente com qualquer uma universidade internacional dessas que estão nos primeiros lugares dos rankings. E que não são públicas. Né? Eu empenhei mais ou menos 2 meses da minha vida lendo os relatórios dessas universidades, a prestação de contas, para ver quanto custa um aluno, né, fora do Brasil e quanto custa um aluno na USP. Então, é um absurdo a sociedade brasileira achar que nós custamos caro. Tá? Isso não se sustenta em dados. Por isso, eu sugiro que vocês acessem. São ensaios, não são textos com grandes reflexões profundas, acadêmicas, mas são textos que são informativos, são ensaios sobre o que é a pós-graduação hoje no Brasil. Né? Fábio, muitíssimo obrigado, né? Obrigada, aliás, pela brilhante palestra, por tantas reflexões que você propiciou aqui para a gente no nosso último dia do ciclo de palestras, segundo semestre de 2016. Eu quero agradecer publicamente e imensamente à nossa secretária, a Fátima Morachache, que durante os últimos... Por favor, uma salva de palmas para a Fátima. Que nos últimos 2 anos, né, me acompanhou muito de perto, me ajudou muito também a entender o PAI, quando eu cheguei, né, na vice-presidência da CPG e me foi atribuída a função de coordenar o PAI. Quem acumulou conhecimento sobre o PAI era a Fátima, né? E os coordenadores que me antecederam. Então, eu fui em busca das informações e também busquei, nesses 2 anos, interagir com os alunos para tentar, no máximo, né, ao máximo possível, atender às demandas de vocês. Né? E eu desejo que o PAI continue, né, cumprindo a sua função de colaborar para a formação de vocês. Quero agradecer também imensamente ao Renan, que esteve aqui conosco nesses 6 dias, nas 7 palestras. Por favor, palmas também para o Renan. Funcionário da comunicação social da nossa faculdade, né, e que vai editar todas essas palestras e disponibilizá-las para que o Brasil inteiro possa assistir. Né? E, por incrível que pareça, talvez vocês possam dizer, mas será que alguém acessa? Sim, acessa. A gente já recebeu e-mail até de fora do Brasil, perguntando sobre palestras nossas. Né? Então, isso é um trabalho muito importante de difusão, né, dessas brilhantes reflexões que foram colocadas aqui. E a vocês todos, alunos, né, eu, como professora, né, docente aqui do Departamento de Geografia e coordenadora do PAI até o dia 25 de setembro apenas, quero desejar a todos vocês muito sucesso na vida, na carreira, na sua formação, nas suas dissertações, nas suas teses, sucesso no sentido estrito da palavra, que vocês sejam bem-sucedidos nos seus propósitos, nos seus objetivos acadêmicos e pessoais. Tudo de bom. Obrigada, professor. Obrigada. Também quero agradecer à professora Rita, porque ela foi uma coordenadora do PAI, que mais inovou o programa de aperfeiçoamento e ensino. Palmas para ela. Obrigada a todos.